Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem a todos? Bom, começando mais uma live de terça-feira, né? Ontem foi feriado, mas algumas pessoas trabalhavam. Então hoje é como se fosse o início da semana, né? Bom, hoje então na live eu vou estar falando sobre realização profissional, né? Então, o que pode, de repente, estar travando a sua realização profissional? Bom dia. E eu falo muito, né, nessa questão da realização profissional, que às vezes você sabe o que está acontecendo, você tem clareza, né, de que você não está bem, que você está insatisfeito aí no seu trabalho, mas aí você define um objetivo, você monta um plano, né? Então, muitas vezes eu pego pessoas aí que já têm um objetivo, sabe da insatisfação profissional, monta o plano, mas não age, não consegue agir. Então você sabe que você precisa, né, ter uma ação para chegar no seu objetivo, porque a forma que você tem de ir ao encontro do seu objetivo é você caminhando, né? Então a ação ela é super importante aí quando acontece isso. Eu me lembro que quando eu estava na empresa, né, e aí eu falo dessa questão de você ter o contrato formal, então quanto você está pensando nisso, né, de ter o contrato formal e em que momento que você vai ter a sua liberdade para você trabalhar com o que você gosta, né? Então, eu quando eu estava no mundo corporativo, por várias vezes eu me via assim durante o dia, né? Bom, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu queria estar impactando mais pessoas, né? Eu tava naquelas reuniões chatas de empresa que as pessoas falam e não chegam a lugar nenhum. Não sei se vocês passam por isso, né? Isso vai te gerando uma insatisfação e chega um momento que você quer realmente fazer um tipo de mudança. Isso não tem a ver se você está bem empregado, se você tem um bom salário. Eu tinha um excelente salário, um excelente emprego, gostava do que eu fazia, mas durante o dia, assim, né, alguma coisa me incomodava e eu não estava feliz. Então, o que pode, não sei qual é a tua situação hoje, né, mas assim, o que pode estar impedindo a sua realização profissional? Uma coisa que impede muito a realização profissional e que você tome uma decisão, né, são os nossos pensamentos. Então você tem clareza da situação, você quer mudar, você define um objetivo de mudança, mas você não muda, você não faz o que você tem que fazer, né, para que realmente faça essa mudança. E aí o que acontece? Aí você vai ficando insatisfeito, né? E você vem com um sentimento talvez de incompetência, de que não tem um outro lugar para você, né? Então, o que pode estar acontecendo? Um processo de autossabotagem. Autossabotagem, Cíntia, mas o que é isso, né? Autossabotagem é quando você está num modo, né? A gente tem, dentro do nosso cérebro, a gente tem duas áreas. O modo sabotador, que é onde a gente tem aí os pensamentos que limitam, e são pensamentos de incapacidade, de medo, né? E aí a gente tem o modo sábio. Isso é uma metodologia da psicologia positiva, né? Então, é uma forma de você entender como são os seus pensamentos limitantes, os pensamentos sabotadores. Inclusive, não sei se vocês assistiram a Travessia, né? Então eu fiz 4 aulas aí da Travessia ao Empreendedorismo e tem uma aula que eu falo justamente sobre sabotadores, processo de autossabotagem. Inclusive eu dei um teste, né, para as pessoas fazerem aí, saberem quais são os seus sabotadores. Então, quando você tem uma ação para fazer e você não consegue ou você não faz, né, essa ação, começa a pensar, a ver quais são os seus pensamentos. O que você está pensando em relação àquela ação. Eu atendo, né, muitas pessoas aí e todo o processo de coach, toda a sessão de coach, o final você sai com uma ação para fazer, porque é através da ação, né, que você chega no seu objetivo. E na sessão seguinte, o que a gente faz? A gente vê se a pessoa fez a ação, se não fez, tal.
Quando tem desculpa para não fazer a ação, né? O que a gente começa a investigar? A pessoa tem objetivo, tá? Diz estar comprometida, mas não consegue fazer as ações para chegar ao objetivo. Então a gente começa a perceber que tem o que lá? Tem um pensamento limitante. Ou de incapacidade, né? Eu não consigo fazer, ou de não merecimento, né? Então não é para mim. Então, assim, quais são os pensamentos? Aí você entra no processo da autossabotagem, que estão limitando a tua ação. Começa a ver, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Começa a ver que tipo de sensação você tem quando você vai fazer determinada ação que vai alavancar o teu objetivo, vai alavancar a sua realização profissional. O que a maioria das pessoas fazem? Elas montam um plano, né, e só pensam num objetivo, não pensa no que está limitando essa ação para que você faça, né, atinja o seu objetivo. Então isso é o processo de autossabotagem, quando você tem um objetivo, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue fazer, porque tem um pensamento aí que está te limitando, né, a fazer determinada ação. E por que isso acontece? Eu diria que assim, até pela psicologia positiva, né, por essa metodologia que eu estou trazendo aqui para vocês, o que ele fala? Que só 20% dos indivíduos acabam, né, trabalhando de uma forma que utilize todo o seu potencial. 80% das pessoas acabam não utilizando todo o seu potencial para atingir os objetivos. Então, é muito importante, né, e eu sempre falo, nada é mais poderoso de como você se sente, de como que você percebe os seus pensamentos limitantes, né? Por quê? Porque é a partir daí que você começa o seu processo de transformação e de realização profissional. A partir do momento que você entende, né, que você, frente a um problema, você utiliza o seu cérebro de um modo limitante ou de um modo fortalecedor, e aí dentro dessa metodologia, né, a gente tem o modo do cérebro no sabotador, que é o lado esquerdo, né? E o modo sábio, que é o lado direito do cérebro. Então, dependendo do contexto que você tá, você começa a utilizar uma ou outra área do cérebro. Como que você pode perceber que tem um pensamento limitador aí, um pensamento que está te auto-sabotando? É o quanto você está negativo em relação à situação, o quanto você não acredita que você pode agir, que você pode realizar determinada tarefa, né? E aí a gente entra num pensamento sabotador muito, muito forte, que é o quê? É o crítico, né? Então, quando você está criticando muito uma situação, quando você se autocritica, você diz que não consegue, não é pra mim, né? O que acontece? Você está no modo esquerdo do cérebro, o modo sabotador. Por que tem algum... E aí as coisas demoram para acontecer, né? E as coisas não acontecem, aí você acha que são as circunstâncias, são as condições, mas não tem nada a ver, tem a ver com o modo como, né, você está processando aquela informação, se é um modo de capacidade ou de incapacidade. Porque tem pessoas que estão na mesma situação e conseguem realizar e as coisas fluem para essas pessoas. É muito provável que ela esteja no modo positivo do cérebro, o modo sábio, né? Qual que é a grande diferença? O esquerdo, que é o sabotador, ele pensa o quê? Em proteção, em sobrevivência. Então você vai estar utilizando palavras do tipo tá em perigo, né? É sofrimento, é dor, é paralisia. Então são essas coisas que vêm, que vão fazendo o quê? Vão te auto-sabotando, vão parando a sua ação e você não chega no teu objetivo e não realiza a sua, né? Não tem a sua realização profissional. Ao passo que o cérebro direito, ele foca em solução, né? Então, ele, mediante uma insatisfação profissional, você começa a ver possibilidades de sair.
De repente você, né? Eu tô com um processo, com o Empreenda Seu Talento aí, hoje, inclusive, hoje finalizando as inscrições. Depois no final eu falo um pouco mais sobre o programa, né? Para quem ainda não conheceu. E esse é um módulo muito forte dentro do Empreenda Seu Talento, por quê? Porque se você não trabalhar o teu pensamento limitante, né, você não vai para frente, você não atinge a sua realização profissional. Eu diversas vezes, enquanto eu estava na empresa, né, e eu queria mudar, e eu queria buscar outras coisas, eu estava no pensamento negativo, de que eu não ia conseguir. Eu fui condicionada, assim como, né, muitos de nós fomos condicionados ao modelo formal de contratação. A gente nem imagina que ele vai acabar um dia para todo mundo e a gente não se prepara para isso, né? E a minha bandeira realmente é de as pessoas se prepararem para esse fim que vai chegar, de você ter o trabalho nas suas mãos. E muitas vezes o que acontece é isso, você tem um pensamento limitador que não deixa você entrar em ação. Então não deixa você fazer um curso de capacitação, né? Às vezes a gente só precisa de um método, às vezes a gente precisa saber que o que está nos incomodando realmente é um pensamento que nos limita, e aí o processo de autoconhecimento, né, para qualquer transição profissional é super importante. Porque você tem o objetivo, você sabe o que tem que fazer, mas você não trabalha no problema. E qual é o problema? Um pensamento que está te limitando. Ah, mas esses pensamentos brotam do nada? Não, né? Os pensamentos sabotadores, eles são formados lá na infância. E naquela época, na infância, quando a gente não tinha uma maturidade emocional, né, e a gente precisava de alguma forma nos proteger, o que acontecia? Acontecia um determinado fato, e isso muito tem muita relação com pai, com mãe, com professores, né? Então aconteceu algum fato, e você elaborou aquele fato de uma forma que precisava ser protegido. Então a gente não tem maturidade e a gente, para se proteger, né, gera um pensamento limitante, um pensamento que naquela época era para proteger, mas hoje já não é mais, né? Hoje ele nos prejudica, ele nos limita a ação. Então você quer ver um exemplo assim, né, de que é muito comum, principalmente quem é pai e mãe, né, e acaba às vezes tratando o filho dessa forma. Então o filho não consegue fazer alguma coisa e chama o filho de não, você é um incompetente, você não vai conseguir fazer nada, tal. A intenção é que o quê? Né, que falando isso, a criança tome uma posição e faça o que tem que ser feito. Então vou provar para o meu pai que eu não sou incompetente e tal. Só que isso lá na idade, né, na idade adulta, mais madura, o que acontece? Você vai sempre querer provar alguma coisa, né? Ou você vai se sentir incompetente. Aqueles pais que chamam criança de burro, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque dependendo de como essa criança elabora, ela retém essa emoção, ela pode se sentir burro a vida inteira e não vai conquistar nada na vida. Então, esses sabotadores, né, eles acontecem, são aprendidos, são criados na vida infantil, né, na infância, só que na vida adulta eles nos limitam, eles nos sabotam. Então tem uma briga interna muito grande, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue fazer. Isso é de uma forma muito inconsciente, né? Que se você não prestar atenção na sua emoção, nas desculpas que você coloca aí para não atingir o objetivo, né? Então toda desculpa tem um sabotador, tem um pensamento limitante. Qual é a forma de você trabalhar, né, com esses pensamentos? É trazer a consciência. Então hoje eu estou, né, de alguma forma expandindo aí a consciência. Você sabe que você tem esses dois hemisférios, né, o lado sábio e o lado sabotador. A gente tem os dois. Não é se você tem sabotadores, mas o quanto esses sabotadores, todo mundo tem, tá? Em algum momento todo mundo tem aí um pensamento sabotador, mas a questão não é se você tem ou não tem, é o quanto esses sabotadores, né, esses pensamentos estão limitando você a agir.
talvez de você não tomar uma decisão para sair dessa insatisfação que você tá, de você não ver nenhuma outra possibilidade na sua vida. Eu tenho foco no profissional, mas os pensamentos limitantes, eles também afetam, né, a tua vida pessoal. Então, sempre que você tem uma ação para fazer, você está criando um obstáculo, você está colocando uma desculpa, o que você, né, começa a perceber? Tem um pensamento aí que está te limitando. Nessa metodologia, depois se vocês quiserem, né, o link eu passo para vocês, ou na aula do Travessia tem aí o link para vocês fazerem, e aí vocês identificam os seus sabotadores. A gente tem, então, vários sabotadores, mas tem um que é é o chefe da gangue, é o principal, né? É o sabotador, é o crítico. Quem que aí fica no modo crítico? Quando a gente está no modo crítico, né? Então a gente se autocritica, a gente critica a circunstância e a gente critica o outro. Então, quando a gente tem um movimento de criticar muito a gente, né? E o crítico, ele é confundido como a voz da razão, e ele gera emoções assim de medo, de vergonha, de culpa, de raiva, né? Por quê? Porque são todos sentimentos, se a gente for avaliar, paralisantes, né? Então, quando eu tenho medo, eu não ajo. Quando eu tenho culpa, eu não ajo. Então, são coisas pesadas, né? São sentimentos pesados que acabam... Uma coisa importante também, né? O sabotador, ele acaba te sugando energia vital, né? Ele faz com que você sugue toda a sua energia e você acaba também não tendo energia para ação. E aí você fica paralisado. E aí fica criticando, não se sente capaz, se sente culpado. Aí você, né, critica a empresa, critica o chefe, critica os amigos. Então o crítico, ele é um sabotador muito, muito pesado, né? E ele acaba nos limitando. E se você critica você critica a circunstância e você critica também o outro. E aí fica nesse círculo vicioso, né? De não sair dessa crítica, não sair disso tudo, e a gente se sente preso. E muitas pessoas dentro das empresas, né, estão se sentindo dessa forma, preso e não conseguindo tomar uma decisão. Então, qual que é a forma de você sair disso? Uma, tendo consciência, é prestar atenção nos seus pensamentos, né, é prestar atenção no que você está sentindo, e aí parar, pensar e ver quais são as possibilidades. Então, a gente tem uma guerra interna muito grande, né? Como que eu olho e entro no modo positivo do cérebro? É agindo. Então, tem uma desculpa, começa a desafiar essa desculpa. Eu não tenho competência para ir pro empreendedorismo. Tá, se você tivesse... O que você faria? Então você começa a acionar o modo sábio do seu cérebro através de perguntas, né? Através de possibilidades. Então o modo positivo é o modo da solução. Então assim, mediante a uma dificuldade, e pode ser pequena, né? Às vezes alguma coisa que você tem que fazer aí você não tá conseguindo. Então começa a pensar, tá bom, se eu fosse competente para ir para o empreendedorismo, né, como seria? Começa a visualizar o objetivo atingido. O que eu precisaria fazer, né, para me tornar competente? Quando eu fico me criticando, né, e gera essa sensação de incapacidade. Tá, para eu ser capaz, o que eu preciso fazer? Valorizar a sua história também. Tem muitas pessoas aí que estão nesse processo de autossabotagem dentro das empresas, né? E que não valorizam, acham que tudo o que aconteceu até hoje acaba não valorizando a sua história. E tudo conta, tudo que você trouxe na sua bagagem hoje, ela vai servir para atingir seus objetivos. Então é começar a realmente valorizar o que você tem, se valorizar, né? E se acha incompetente, tem esse pensamento limitador,
começa a pensar em possibilidades para que você saia, né, disso tudo. Às vezes a gente precisa de ajuda, e porque às vezes a gente não consegue sair, né, dessa situação sozinho. Por isso que um mentor é muito importante em determinados momentos da nossa vida para justamente ajudar você a sair desse processo de limitação. Então você descobre um sabotador quando você se sente travado, paralisado, aí você fica procrastinando, você não faz, né, o que tem que fazer. Então isso é uma forma do seu cérebro falar, tá te protegendo, né, para que você realmente não chegue lá no seu objetivo. Você começa as coisas e não termina, tem um sabotador, a hora que entra em ação você fica paralisado, você não faz nada. Então tudo isso são indícios de que tem pensamentos sabotadores que impedem a tua realização profissional. Então é muito importante, né, você começar a pensar o que te impede de alcançar aí seus objetivos, quais são os obstáculos que você tem, que você não está conseguindo fazer a tua transição profissional, você não consegue pensar em um outro modelo sem ser um modelo CLT. O que está te paralisando? É o medo, né? É a sensação de não merecimento, de ter uma vida dentro do estilo que você quer, você com o seu trabalho em suas mãos, o que é, né? Então, quando você tem aí um obstáculo, pensa assim, em 3 coisas que você, então mediante, eu não tenho capacidade, tá? Então pense em 3 coisas que anula esse tipo de pensamento. Então, você tem a desculpa, pensa na solução. E aí você vai o quê? Você vai começando a treinar, né, o lado direito do cérebro, o lado da solução que todo mundo tem. É que você ficou tanto tempo no lado negativo, né, pensando só em limitação, que você não criou músculo, você não criou músculo nesse cérebro direito, né? Você não sabe acionar a solução. Então é importante que isso seja, né, cada vez mais treinado. E a consciência, né? A partir do momento que você tem a consciência de que tem alguma coisa limitando, comece em pensar soluções para que você elimine, né, esse pensamento e comece a entrar em ação. Então é assim, é treino. A gente vai entrando, né, no processo do sábio através de treino. Então, consciência do que está te limitando, pensar em possibilidades e entrar em ação. Então, essa é a forma, né, de você sair do círculo vicioso, da autossabotagem, do pensamento limitante e ir para um pensamento aí mais de solução. Vocês pensam muito vocês têm muitos pensamentos limitantes? Tem coisas que vocês não conseguem fazer aí que está limitando? Como que é isso? Na travessia ao empreendedorismo que eu fiz, né, eu abordo bastante esse assunto com mais detalhes. O importante é você entender que se tem alguma coisa que está te limitando a ação, é muito provável que tenha um pensamento aí, um sabotador, né, te limitando. E no Empreenda Seu Talento, hoje, né, é um programa, o Empreenda Seu Talento é um programa que eu ajudo as pessoas a fazerem a transição profissional, então saírem do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo, né? Para quê? Para que tenha clareza na tomada de decisão, para que tenha conhecimento, né, dos seus sabotadores, das suas forças, das suas fortalezas, elabore aí um plano, porque eu acredito que essa transição, né, do CLT para o empreendedorismo, ela tem que ser feita com segurança, para que não afete a sua renda, né? Tem muitos gurus aí falando, queima a ponte. Ontem mesmo eu estava escutando um que tava metendo o pau na pessoa, né, no CLT e tal, e tem que queimar a ponte, tem que sair, porque se você não queima a sua ponte, você volta para trás e tal. E eu acho que não é muito assim, né? Pela minha experiência de 10 anos aí, pelo meu processo de transição, você não precisa queimar a sua ponte com medo de voltar pro modelo que você tinha. Eu acho que se
Se alguma coisa não der certo, por que não voltar, se preparar, né? Dar um passo para trás e vários passos para frente. Então, eu levanto essa bandeira de não queimar a ponte, justamente por isso, que não precisa ser tão trágica essa mudança, né? Ela pode ser planejada, ela pode ser passo a passo para que você mantenha a sua segurança, né? Então, por isso que eu falo da transição planejada, de construir uma ponte para o empreendedorismo, já que, se a gente for ver pesquisas do Sebrae, né, mais de 80% das pessoas têm o sonho de empreender, dos profissionais que estão na empresa. Então, por que não se preparar com segurança, né? E aí eu falo que enquanto você está empregado, mesmo insatisfeito, essa empresa, ela pode ser o recurso para a sua transição planejada, né? Então, o Empreenda Seu Talento é isso. É um método validado que eu utilizo, e foi a partir da minha experiência e da experiência de 10 anos aí trabalhando com profissionais em transição de carreira, que eu te ajudo a ter clareza para tomar decisão, trabalhar os seus sabotadores, né? E elaborar um plano. E entender que o processo de transição, né, ele é formado de pequenas decisões até que você tome a decisão de virar a chave e entrar no mundo do empreendedorismo. Então é importante que, né, seja realmente planejado. Eu tô com o último dia das inscrições aí do Empreenda, né? Então esse programa é para quem quer participar e ter um estilo de vida diferente, empreender o seu negócio, encontrar, né? Às vezes você quer empreender, mas você não sabe nem o que é, né? Então no programa Empreenda a gente com ferramentas validadas aprende, né? Você também entende que tipo de negócio você pode tá empreendendo a partir, né? Isso eu acredito muito, a partir dos seus talentos, do que você gosta, do que você não gosta, da tua trajetória, tua experiência, e o que você trouxe até aqui pode, né, virar aí um negócio para você, que você possa solucionar o problema de alguém do mercado. Então, quem deve participar do programa, né, são pessoas que estão insatisfeitas na empresa, desejam empreender, construir um negócio com mais significado, isso eu acredito muito também, né? Construir um negócio com o que você gosta e você ter o trabalho nas suas mãos. Então, para quem está insatisfeito e está querendo empreender, para aquele profissional que está prestes a se aposentar, e eu tenho tido muito cliente no individual, né? Que está querendo vai se aposentar, tem processo de aposentadoria, vai finalizar o ciclo natural dentro da empresa, né? E quer empreender. Então, está se preparando. Então, para quem está em pré-aposentadoria ou quem foi demitido e está, né, buscando aí encontrar um espaço para empreender o seu talento, porque não está conseguindo se recolocar. Como que funciona o programa Empreenda, né? Para quem ainda não teve a oportunidade de estar vendo aí, estou divulgando nas redes, né? Então, quem tiver interesse também me pede que... Tinha saído aqui, entrou uma mensagem, desculpe. Então, para quem é o Empreenda? Então, o Empreenda Seu Talento é um programa, né? É um misto, um programa inédito, é um misto de mentoria com um curso, né? Aulas e mentoria. Então, são 4 meses de acompanhamento via o grupo do WhatsApp, que é diferente, né, dos grupos que a gente divulga aí os nossos serviços. É um grupo da mentoria mesmo, dos profissionais que estão profissionais que estão no Empreenda, né? São 20 aulas gravadas com conteúdo muito prático e objetivo, e eu tenho uma característica muito prática, então a pessoa já entra em ação, vai tomando pequenas decisões, aí você vai caminhando rumo ao seu objetivo. 5 mentorias em grupo, né, que ocorre aí quinzenalmente, a gente agenda previamente. Por quê? Porque o grupo, né, eu acredito muito na força do grupo para que a gente, com objetivos comuns, a gente atinja resultados mais rápidos. Então, isso eu vi muito nas aulas do Travessia, né, onde tinham várias pessoas aí olhando, né, e as pessoas já se ajudando. Imagine num grupo fechado, com objetivo comum, quantas pessoas não podem se ajudar, desenvolver parcerias. Então, são 5 mentorias em grupos.
E 2 mentorias individuais, porque eu acredito que cada profissional tem aí, né, questões específicas para serem tratadas, então são 2 mentorias individuais e aplicação em devolutiva de ferramentas, né, DISC e valores. DISC são ferramentas é uma ferramenta de comportamento. Eu tenho uma característica muito de trabalhar alinhamento, né, de valores com o objetivo, onde através dos seus valores você encontra o seu trabalho por significado. Então é um método validado, um programa completo com ferramentas, né, validadas. Eu já apliquei esse método em várias pessoas aí durante esses 10 anos que eu venho trabalhando, com resultados muito significativos aí para as pessoas. Então é um programa, um método validado, um programa completo, com conteúdo, ferramentas que vai fazer com que você entre em ação, de uma forma que você utilize seu talento, construa seu negócio seguro, né? E aí eu entro na transição planejada, onde você não coloca em risco nem a sua carreira, nem a sua renda, para você fazer essa virada de chave, né? E mudar realmente aí o seu rumo em relação ao trabalho, e você busca a sua realização profissional. Então a gente aproveita, né, valida toda a sua história, você valoriza a sua história, sua bagagem que você trouxe até aqui, para você fazer disso um negócio e não ficar refém, né, de crise econômica, de pandemia, onde várias pessoas estão aí perdendo os empregos e não conseguindo, né, gerar renda, e isso está gerando aí uma insatisfação muito grande em muitas pessoas. Então, quem está trabalhando, está com insatisfação profissional, por que não fazer uma transição planejada? E o Empreenda Seu Talento é justamente isso, um método validado que vai te ajudar a fazer essa transição planejada. Eu trabalhei por muitos anos em desenvolvimento humano, foram mais de 25 anos dentro das empresas, né, e contribuindo muito com as pessoas, mas eu sempre quis contribuir com muito mais pessoas, né, e por isso que eu fiz aí a minha transição de carreira, e eu atendia muito no individual, mas eu quero impactar mais pessoas. Eu sei que muitas pessoas acabam não conseguindo investir, né, num processo individual por ter um investimento maior, um investimento mais alto. Aí você fica me perguntando, quanto que é isso, né, Cíntia? Quanto que fazer esse trabalho aí do Empreenda com você? Então é um investimento que é possível para todo mundo, né? Que eu tenho certeza que é possível que você participe aí desse programa e usufruindo de tudo isso que eu venho falando esses dias. Então, são 12 parcelas, né? O valor normal do Empreenda é R$ 1.992, mas eu tô com 50% de desconto aí nessa primeira turma de lançamento, né? Então são 12 de R$ 99,30. E se você quiser pagar à vista no boleto, R$ 993 à vista no boleto ou no cartão. Além de ter todo esse programa, as mentorias, as aulas gravadas, né? Tem um workshop de redes sociais, vendas nas redes sociais, porque eu entendo que esse é um grande, né? Um grande ponto aí que a gente tem que se capacitar quando vai para o mundo do empreendedorismo. Então tem um bônus, então é gratuito para quem participar do Empreenda, né? Que é um bônus de workshop de redes sociais com foco em vendas. Uma especialista no assunto vai estar trazendo esse tema, né? E o valor normal que ela cobra é R$ 497, mas vai sair de uma forma gratuita para quem fechar um Empreenda ainda hoje, o último dia de inscrições, né? A gente já está fechando o grupo e tem poucas vagas. O Empreenda, eu trabalho em 3 ciclos. Eu trabalho em 3 ciclos que você constrói, né, de uma forma efetiva essa sua transição planejada. Então, o ciclo da clareza, onde você entende a tua insatisfação profissional, né? Você entende como vai ser esse processo de transição, o passo a passo. A gente entende o mundo do empreendedorismo, porque é muito diferente, né? O mundo do empreendedorismo é muito diferente do mundo corporativo, aquele espaço que a gente está condicionado, né? De uma certa forma é uma zona de conforto muito grande.
Então a gente faz a análise da tua insatisfação, da situação atual, identifica, né, as suas competências profissionais e define um objetivo. Então, análise da situação atual, definição do objetivo, e o Empreenda te ajuda aí a construir esse caminho. Então, um ciclo de autoconhecimento, redescobrindo os seus talentos, né, onde a gente entende o seu trabalho por significado, como que você pode aplicar todo o seu conhecimento, a sua trajetória, as suas características pessoais, né? Como que você pode fazer disso um negócio, alinhamento de valores e crenças, sabotadores, crenças, né? Que foi um pouco o tema da nossa live de hoje. Então eu trabalho bem forte, porque eu acredito que o empreendedorismo ele começa, né, e termina no empreendedor. Então, se você não trabalhar essa questão de autoconhecimento, muitas vezes você pode estar sabotando o seu negócio. Você até consegue empreender, mas não consegue ter resultado, né, não consegue ser feliz no negócio que você definiu, porque pode ter algum pensamento sabotador aí. Então, trabalhar forte essa questão de autoconhecimento. E trabalhar os planos, né? Os planos para que você chegue aí no resultado que você quer, que é empreender o seu talento. Quais são esses planos? O plano pessoal, profissional, financeiro e de negócio. Quais são as ações dentro dessas áreas, né, que você precisa ter para chegar aí no seu objetivo? Então, pessoal, por exemplo, um ponto que é muito, né, que as pessoas acabam travando muito é a gestão do tempo. Quando a gente sai do corporativo, que a gente tem aquela rotina, tal, quando você vai para o empreendedorismo, você tem que criar uma rotina também. E às vezes as pessoas se perdem, né, nessa questão de agenda, de tempo e tal. Então tudo isso é trabalhado para mudança de foco mesmo, de mindset, que o pessoal fala, né? Planejamento profissional, às vezes você precisa desenvolver competências para o empreendedorismo que você não tem, como, por exemplo, a competência de vendas, que talvez seja a maior competência que a pessoa tem que estar desenvolvendo, né? Planejamento dos recursos financeiros e o negócio em si, né? Se você ainda não tem fazer pesquisas para identificar qual é o possível negócio. Se você já tem, né, quais são as possibilidades de você efetivamente colocar esse negócio em ação. Então, o Empreenda, ele trabalha esses 3 ciclos, né? O ciclo da clareza, do autoconhecimento e do planejamento. Hoje é o último dia, né? Então as inscrições estão finalizando hoje, já estamos aí montando o grupo, são vagas limitadas, porque eu realmente quero dar toda a atenção a esse grupo. E aí, se você tiver interesse, então, tem as informações. Se tiver alguma dúvida, me passa no direct, né? Que eu também te passo todas as informações e tiro todas as suas dúvidas. Então, são 12, né? Então, o valor normal do Empreenda é R$ 1.992, mas estamos com 50% de desconto, R$ 993 à vista ou 12 de R$ 99,30. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aí ao tema de hoje, aos sabotadores, né? Quem tiver interesse de identificar seus sabotadores, me passa um link que eu passo o link aí para você fazer o teste. Ou assiste a aula, né, do Travessia, o replay tá liberado também. Se você quiser, lá tem o link, tem, né, mais informações aí desse ponto aí dos sabotadores, desse tema sabotadores. Alguma dúvida, pessoal? Se gostou desse conteúdo, compartilha com o pessoal. Sempre tem gente com pensamentos aí que limitam a ação, que estão infelizes, né? Não conseguem identificar aí que isso é um limitador para que ela não atinja a sua realização profissional. Então sempre é bom estar divulgando também. Se vocês gostaram, compartilha aí com o pessoal. Tá bom? Tô vendo aqui, não tem nenhuma dúvida. Então, lembrando, Empreenda Seu Talento, o programa está finalizando aí as inscrições. Se tiver qualquer dúvida, me passa um direct que eu passo, né, mais informações para vocês. E se gostaram do conteúdo, compartilha aí com o pessoal, que é sempre bom a gente, né, transbordar coisas positivas, pensamentos positivos e uma forma das pessoas saírem aí das limitações delas.
Bom dia a todos, muito obrigado por me ouvirem. E na quinta-feira, né, tenho Vivendo o Seu Talento, eu vou estar trazendo uma pessoa aí que fez essa transposição do corporativo para o empreendedorismo, está super feliz empreendendo o seu negócio. Então na quinta-feira, às 8 horas da manhã, tenho Vivendo o Seu Talento também, tá bom? Espero vocês. Até mais, gente, bom dia, boa semana a todos e muito obrigada, viu?